Chegou a sua vez de aprender como secar aquela gordurinha de uma vez por todas. Eu quero ver se você está nos acompanhando, então não esqueça de postar um story ou uma foto e marcar a nossa hashtag Desafio SG Aceito. Assim, você pode se conectar com outras pessoas que estão no mesmo processo que você. Além, claro, de eu ter o privilégio de conhecer um pouco mais cada um dos nossos participantes. Então tirem foto, print e postem nas redes sociais, ok? Antes de começar, preciso lembrar vocês que para conseguir entender tudo e fechar com chave de ouro, é preciso acompanhar até o final, ok? Na aula 4, vamos encerrar com chave de ouro, além da abertura de vagas para o tratamento com preço inédito. Porque o que você vai aprender nessas aulas é o primeiro passo, mas é super importante dar continuidade ao processo. Além, claro, que nossos procedimentos e acompanhamentos vão fazer com que o resultado seja ainda mais rápido e eficaz. Afinal, vale sempre lembrar quem somos e por que estamos fazendo isso. Meu nome é Bárbara e eu estou aqui representando a Rede Magras, que já está há mais de 15 anos no mercado e hoje é referência em emagrecimento e embelezamento saudável. Nosso grande diferencial é entender você, porque a gente sabe que o processo de emagrecer pode ser difícil e por isso o nosso processo é focado em individualização e humanização. A gente fica lado a lado durante todo o seu processo. E como pioneira nesse segmento, estamos bem preocupados com a quantidade de informação sem embasamento nenhum sobre como secar medidas. E por isso, juntamos nossos profissionais para vir aqui explicar para você fatores que vão, de fato, fazer alguma diferença. Afinal, são milhares de vidas transformadas que, inclusive, eu queria agradecer a todos os nossos clientes que já confiaram no nosso profissionalismo e mudaram seu corpo com a gente. É graças a vocês que podemos hoje estar liberando todo esse conteúdo de forma online e gratuita. Então, meu muito obrigada em nome de toda a Rede Magras. E você que ainda não nos conhece, eu vou te contar a primeira verdade. Tudo que você vai ver essa semana, eu tenho certeza que você não viu em lugar nenhum. Porque se você tivesse visto, eu tenho certeza que você já estaria feliz com o seu corpo. E se você está aqui, é porque você quer e está disposta a dar o primeiro passo. Então, vamos relembrar tudo o que vai acontecer por aqui. Hoje, a gente convidou a nutricionista Gabriele Santini para falar sobre exageros alimentares. Se às vezes bate aquela vontade incontrolável de comer doce, ou você come e a fome parece não passar, a aula de hoje vai fazer você entender o porquê isso acontece. E o melhor, como comer de tudo com moderação, seja em festas, finais de semana ou quando a vontade vem. Na próxima aula, vamos colocar um pouco disso na prática, ensinando receitas fáceis, baratas e rápidas, que eu tenho certeza serão suas grandes amigas nesse desafio. Na terceira aula, a gente traz nossa biomédica Laiana para te ensinar a fazer uma drenagem caseira. Acredita? Você aí vai aprender técnicas de massagem que vão ajudar a reduzir medidas e desinchar da sua casa. E a nossa última aula está imperdível, porque eu vou te explicar como dar continuidade nesse processo e, claro, liberar o nosso tratamento por um preço inédito. Então, vou repetir, se você está realmente disposta a eliminar a gordura que te incomoda agora, você vai se comprometer, confiar no processo e ficar comigo até a última aula. Combinado? Eu quero ver você ter resultados como esses aqui ou até melhores. Tá comprometida? Então, quero ver você tirando uma foto da nossa aula e postando a hashtag Desafio SG Aceito, que vamos acompanhar as postagens ao longo da semana e curtir a sua foto. Agora, se você ainda não pegou seu papel e caneta, dá um pause no vídeo e vai lá buscar, porque eu vou passar a palavra para a Gabi e já quero começar com uma pergunta. Gabi, dá para secar gordura comendo o que gosta? Oi, Bárbara! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriele, eu sou nutricionista aqui da Rede Magras.
Sou formada em nutrição já fazem 7 anos, trabalho bastante na área de comportamento alimentar, tenho especialização em gestão de pessoas e coach, e hoje eu estudo nutrição, estética e saúde da mulher. E sim, gente, dá pra secar a gordura comendo o que gosta. A diferença entre ter um resultado efetivo e ter uma alimentação saborosa está justamente no assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre os exageros alimentares. Né? Então, bora para nossa aula 1. A Bárbara, eu sei que já pediu para pegar um papel, uma caneta, e é bem importante anotar, porque a gente vai ter dicas muito legais. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o exagero alimentar, né? Como que a gente identifica se a gente está tendo uma compulsão alimentar ou um exagero alimentar. Existe diferença, sabia? No consultório, a gente costuma receber muito clientes que chegam e falam: nossa, eu tô com compulsão. Ah, eu sou compulsiva. Tô comendo demais. Meu Deus, comi demais. Isso não é compulsão alimentar, na maioria das vezes é apenas o exagero alimentar. Né? Quem nunca foi numa festa, teve ali um final de semana que saiu com os amigos, com a família e comeu demais? Daí fica aquela sensação: comi demais. Isso é um exagero alimentar e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. O exagero alimentar é normal, então não se assuste, tá? É muito normal e todo mundo já vivenciou um momento de exagero alimentar, tá? Então ele não é tão preocupante quando acontece em momentos específicos. Então a diferença e o que eu quero que vocês entendam hoje é identificar o que você está sentindo nesses momentos para conseguir que isso seja uma exceção e não uma coisa diária da tua rotina, tá? Então vamos aprender quando comer, o que comer e quanto comer. Isso é extremamente importante. Então anotou aí? São os 3 Qs, tá? Os 3 Qs para evitar o exagero alimentar. Quando comer, o que comer e quanto comer. E aí a gente consegue evitar uma situação que ultrapasse o limite do saudável. Então vamos lá. Gente, comer é uma questão de sobrevivência. Se a gente não comer, nós não vamos conseguir sobreviver. Então o nosso corpo ele interpreta a fome como algo: preciso comer, preciso me alimentar porque eu preciso viver. A gente precisa de alimentos para ter energia para respirar, para o nosso coração bater, para caminhar, para dormir, para se alimentar, para fazer digestão. Então, para tudo isso eu preciso do alimento. Então, quando eu restringo a alimentação, o meu corpo interpreta isso como um sinal de alerta contra a sobrevivência. Então, sim, o nosso normal, o nosso natural é comer, mas a gente tem que cuidar com os exageros, para que não se torne algo que possa vir a se transformar numa doença ou trazer uma obesidade aí, as consequências da obesidade, tá? Então, como eu falei sobre os 3 Qs, a importância é fazer as escolhas sobre o que comer, quando e o quanto. Quem vai te orientar sobre isso é a nutricionista. Muitas vezes a gente tenta fazer uma dieta que é da amiga, ou que tá na internet, ou seguir alguma orientação pontual. Vamos ter que ir pra praia final do ano, tem 1 mês para perder peso, o que eu vou fazer? E aí eu acabo seguindo algumas estratégias que não têm acompanhamento profissional. E aí que a gente se perde. E aí que acontece uma descompensação na nossa forma de trabalhar a nossa saciedade. O nosso corpo ele é muito inteligente e ele sabe e tem sinais de alerta para fome e saciedade. Se a gente consegue maneirar isso, né, a forma de comer, com o prazer de comer uma alimentação gostosa e nutritiva, com o momento certo, a quantidade certa, com acompanhamento, a gente não precisa se preocupar e vai conseguir emagrecer, tá? E outra questão muito importante para vocês que estão aqui, provavelmente a dor de vocês é: preciso emagrecer, preciso secar aquela gordurinha que tá me incomodando, né? Então a gente precisa trabalhar de uma forma muito ampla essa questão. Primeiro vou falar rapidamente sobre uma questão sobre o local de acúmulo de gordura. Provavelmente você está incomodado com a gordurinha da barriga, que é a que a gente mais recebe reclamação, né? Principalmente das mulheres e dos homens também. O homem acumula bastante gordura abdominal se não tem uma alimentação controlada.
Então, esse local de acúmulo, ele é muito da parte genética e hormonal, tá? Então, a gente precisa, às vezes, ter um acompanhamento médico associado, alguns exames laboratoriais, mas principalmente verificar a tua rotina, como que ela funciona, como que é a tua dinâmica diária e o que isso influencia na tua escolha alimentar, tá? Então, se a gente vai trabalhar uma parte, por exemplo, da gordura abdominal, eu vou ter uma estratégia nutricional aí que vai acabar emagrecendo o corpo como um todo, né? A gente não escolhe, eu quero emagrecer só nessa região, mas o que vai ajudar é o procedimento estético. E isso vocês vão ter acesso aqui nesse nosso programa, né, de emagrecimento de gordura localizada que a gente vai trabalhar nessas aulas, tá? O que eu vou conversar um pouquinho hoje é para cuidar com a alimentação. Então, como a gente estava falando sobre a importância de comer, que está ligado à sobrevivência, com o passar dos anos e cada vez mais está sendo estudado o quanto o comer está relacionado com o nosso humor, né, com o nosso estado emocional. Então, quantas vezes você, principalmente você mulher, já comeu por uma situação de tristeza, por um dia cansativo, né, por uma desilusão amorosa, eu tô na TPM, eu vou comer chocolate, eu vou pedir um lanche, né? Então, todas essas situações estão ligadas ao nosso humor. Então, a alimentação não é só uma questão fisiológica, ela está ligada também à nossa parte sentimental e de comportamento mesmo. Por isso que é importante relacionar se essa fome é uma fome, que eu vou falar daqui um pouquinho sobre os tipos de fome, se ela é uma fome ligada ao fisiológico ou se ela está ligada à minha emoção. Porque muitas vezes a gente se alimenta por conta das nossas emoções. Então, para a gente conceituar, né, o que é um exagero alimentar, eu vou falar aqui para vocês, excesso ocasional, ou seja, não é uma compulsão alimentar, você já vai saber por quê. São problemas de alimentação ocasionais. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem claro. Hoje eu vou no rodízio de pizza. Hoje à noite eu sei que eu vou pagar um valor e eu vou ter acesso a N fatias de pizza, né? Então, muitas pessoas falam, nossa, eu nem vou comer o dia inteiro porque à noite eu tenho muita pizza para comer. Então, provavelmente, se você já sabe que vai acontecer a situação mais tarde, você já vai chegar preparado para comer muito. E para fazer valer a pena o valor do rodízio, para experimentar o máximo de sabores possíveis que você está tendo acesso. Então, isso é um exemplo de exagero alimentar. Não é uma compulsão. Teve uma ceia de Natal. Eu tô com a minha família. Eu quero comer a comida da minha avó, a comida da minha tia, eu quero comer a sobremesa, eu quero depois beber um pouquinho. Isso também é exagero alimentar. Então, são situações ocasionais que geralmente estão ligadas ou ao evento social ou a uma emoção. Então, outro exemplo de exagero alimentar é quando você terminou um relacionamento, né? Você terminou um relacionamento, tem gente que vai ficar sem fome, não vai conseguir comer. Tem gente que a amiga vai ligar e vai dizer, vem pra cá, vamos comer um sorvete, comer brigadeiro e pedir uma pizza. E às vezes você se alimentou muito além do que o teu corpo necessitava e muitas vezes você nem estava com fome fisiológica, você só quis comer ali por uma situação de trazer esse bem-estar pontual naquele momento. Conseguiu identificar? Então, o exagero alimentar na nutrição, a gente consegue sim relacionar ele a um comer transtornado. Ou seja, não é o nosso comer natural. Ele foge, ele é uma exceção ocasional. Então, a gente acaba conceituando o exagero como um comer transtornado. O que acontece é que eu tenho falado desde o início da aula, essa confusão entre o que é um exagero e o que é uma compulsão. A gente gosta de falar, né? À noite eu sou compulsiva, à noite eu como muito, né? Então, é importante fazer essa identificação. Então, eu vou trazer para vocês a diferença agora. Então, muitas vezes a gente vai comer mais do que é indicado por conta de não respeitar a nossa saciedade e por estar em algum momento, alguma situação ali que vai propiciar essa escolha alimentar além do necessário. Já a compulsão alimentar é um transtorno alimentar e o transtorno alimentar ele é diagnosticado por um médico, um médico psiquiatra muitas vezes, então ele é considerado uma doença, tá? E tem alguns critérios para a gente classificar esses exageros alimentares como compulsão alimentar.
Então, pelo menos uma vez por semana, durante 3 meses, você tem que ter um exagero alimentar, uma compulsão alimentar. Tem estudos que trazem que uma pessoa com compulsão alimentar chega a comer 14.000 calorias em uma única refeição. Gente, é muita comida. E a pessoa não escolhe o que vai comer. Ela vai comendo o que vê pela frente. É uma sensação de compulsão mesmo. Não é fome, não é vontade, é você comer o que tem na frente. Eu já recebi um caso no meu consultório de uma paciente que ela batia no liquidificador leite condensado, biscoito recheado, açúcar, leite, enchia de coisa ali e tomava aquele líquido. É muita caloria numa vez só. Então a gente percebe que isso já é algo, né, que é um diagnóstico aí, que é uma doença e tem que ser identificada por um médico, não é nem pela nutricionista, tá? Tá relacionada a um sofrimento marcante, então provavelmente essa pessoa com compulsão alimentar, depois ela vai sofrer, ela vai se sentir culpada, ela vai sentir vergonha, ela vai comer escondido, tá? Já teve casos de clientes adolescentes com compulsão alimentar, que elas tinham comida dentro do guarda-roupa, porque nos momentos que eu tenho essa sensação, eu quero comer, mas eu não quero ter que ir até a cozinha para minha família ver, eu não quero que a minha mãe veja, que meu pai veja, então eu escondo comida no meu guarda-roupa. Então isso é uma compulsão alimentar, tá? E aí eu vou dar algumas outras características, tá? Que é o que tá na literatura. Então, eu vou comer exageradamente em curto período de tempo, eu vou ter um sentimento de falta de controle, então eu não consigo controlar o que eu estou comendo, vou comer muito rápido e se eu me sinto saciado, eu continuo comendo, vou comer escondido ou longe de outras pessoas e isso vai vir atrelado a um sentimento de vergonha e culpa com a alimentação, tá? Até eu ficar desconfortavelmente cheio. E tem casos aí que a pessoa vai até o limite, ela começa a sentir náusea, vomita, né? Ela não chega a provocar o vômito que nem seria a bulimia, mas ela vai até o seu limite. E aí depois disso vem aquela sensação de culpa, por que eu fiz isso? Isso é uma compulsão alimentar. Então a gente vai falar de exagero alimentar. Quando o exagero alimentar ele deixa de ser algo ocasional e vira um hábito frequente, eu vou estar comprometendo essa integridade física e mental, então é hora de olhar para essa questão com mais atenção, para evitar que no futuro se possa vir a se tornar um transtorno alimentar. Então começa a perceber, esse exagero, ele está acontecendo toda semana, todos os dias, todas as noites? Vamos tentar resolver isso para que não se torne algo patológico, tá? Esse tipo de situação que a gente vivencia acaba trazendo o ganho de peso, né? E você começa a observar que eles tendem a acontecer mais aos finais de semana. Então, no final de semana, geralmente você sai da tua rotina de trabalho, de aula, enfim, e você vai interagir com outras pessoas, você às vezes dorme até mais tarde, você tem uma festa, você tem um evento, você tem um aniversário, você tem um encontro de amigos, e aí você acaba chutando o balde, né? Quem aí nunca chutou o balde? E aí chega na segunda hora de buscar o balde, tá? Então, identifica essa diferença. Quando a gente percebe que é algo assim ocasional, social, não que está correto acontecer todo final de semana, mas aí é algo que a gente pode identificar como exagero alimentar, tá? Então o importante é você encontrar um equilíbrio, fazer as pazes com a comida, não deixar de vivenciar esses momentos, mas cuidar para que isso não te cause um ganho de peso excessivo, porque vai vir acompanhado de outras dificuldades, né? Eu posso ter ali uma desregulação da minha glicose, da minha insulina, o aumento da minha pressão arterial. O ganho de peso ele é só uma consequência, né? Mas o que acontece no nosso metabolismo é algo muito importante da gente prestar atenção. E muitas vezes a gente só vai perceber isso depois que já tá lá com a barriguinha, né, que tá incomodando, com o peso muito acima do ideal. E daí a gente vai fazer exames e ver a desregulação de colesterol, de glicose e tudo mais, tá? Então atenção para que isso não se torne algo frequente, encontrando um equilíbrio. Um erro bastante comum é a gente achar que por conta do exagero naquele final de semana a gente colocou tudo a perder, né? Então, às vezes você estava super focada na dieta naquela semana. Daí chega no sábado, você vai no evento. E aí você bebe, você come. Aí você pensa,
agora que eu já coloquei tudo a perder, e aí você vai pro domingo com esse pensamento. E aí você pede um lanche, aí você não faz o café da manhã, daí você nem toma água direito, você esquece das frutas, você não come salada. E aí você faz justamente aquilo que é o prejudicial. Fez tudo certinho durante a semana, chega final de semana e quer se recompensar por ter feito tudo certo. E às vezes 2, 3 dias colocam sim, né? Esse déficit calórico, ele deixa de acontecer, então você não vai conseguir emagrecer. Você não vai conseguir deixar de ter aquela pochete, aquela barriguinha. Você vai continuar, porque às vezes você fez certinho de segunda a quinta, chegou sexta, sábado e domingo, você comeu muita caloria e não teve o gasto necessário. Isso se acumula em forma, né, de inflamação e tudo mais e vai prejudicar o resto da tua semana. Então, encontre o equilíbrio mesmo nos finais de semana. Não tenha esse pensamento 880. Ou eu faço tudo certo, focada, ou eu coloco tudo a perder, tá? Tem um equilíbrio. Talvez escolha uma refeição no final de semana ou 2, né? Se você já sabe que vai ter um aniversário, que horas que vai ser esse aniversário? Para eu me preparar. Então eu vou tomar muita água de manhã, eu vou fazer um belo café da manhã, eu vou comer fruta, eu vou comer fibra. Aí se o aniversário é só à noite, eu vou ter um almoço nutritivo, eu vou fazer um lanche da tarde. Não vá com o pensamento de, eu vou na festa comer de graça, eu vou comer um monte, então eu vou fazer jejum o dia inteiro. Isso não compensa. Porque daí você chega no momento da festa, você aproveita o momento e você consegue escolher alimentos específicos para se alimentar sem ficar dizendo e recusando comida, né? Ai, não posso, tô de dieta. Ai, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Isso também não é muito legal. Por que não é legal, gente? Cuidado com a restrição, tá? Essa é uma questão que não tem como a gente falar de exagero alimentar e também não falar do outro lado da moeda, que é a restrição alimentar. É quando eu diminuo muito o meu consumo alimentar, achando que isso vai me causar o emagrecimento efetivo. Então, a restrição, ela acaba levando a uma compensação alimentar. Ou seja, lembra que eu falei lá no início da nossa aula? Comer vai de acordo com a nossa sobrevivência. Ou seja, o nosso corpo sempre vai esperar que a gente se alimente. Quando a gente deixa de comer, o corpo já liga um sinal de alerta. Epa, logo, logo vai acabar nossa energia, eu tenho que estocar. E aí eu começo a estocar tudo. Cognitivamente falando, sensação de alterações fisiológicas e hormonais vão fazer o quê? Com que a minha próxima alimentação do dia, como eu fiz uma restrição anterior, eu coma muito, eu coma em excesso, porque eu quero aproveitar tudo que eu não comi durante esse período de restrição, tá? Isso vai causar o quê? Frustração, insatisfação, tristeza e vira um ciclo. Né? Se eu estou triste, se eu estou frustrado, se eu estou insatisfeito, eu vou querer o quê? Prazer. Como que eu consigo prazer muitas vezes? Comendo. Então essa sensação de que agora eu preciso compensar o momento que eu fiquei em restrição vai gerar alterações no meu humor e no apetite. Então os nossos hormônios, eles controlam o nosso sinal de fome e saciedade. Se eu tenho um descontrole hormonal, esses sinais vão ficar desregulados, então eu não vou saber se eu tô com fome de verdade, se eu tô com sede, se eu tô com vontade de comer, se eu tô com o meu lado emocional ali influenciando na minha escolha alimentar, e isso tudo vai propiciar um episódio de exageros alimentares. Com uma certa frequência desse ciclo de restrição e exagero, eu vou tendo uma alteração da minha composição corporal. E aí que eu ganho peso, né, que eu começo a acumular gordura e ao mesmo tempo eu olho e penso, poxa, mas eu tô comendo menos, eu tô restringindo a minha alimentação e não tô emagrecendo, então quando eu vou lá, então eu vou comer mesmo, vem a sensação de culpa. Então percebam que geralmente uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer ou que vive no efeito sanfona, essa é a característica. Né? Eu faço uma dieta pontual, low carb, baixo muito o meu consumo alimentar, vou muito abaixo daquilo que o meu corpo precisa, e aí eu entro no estresse, eu fico, meu Deus, eu não tô comendo carboidrato, que fico estressada, fico nervosa, e eu vou lá e como para tentar amenizar essa sensação de mal-estar. Então tudo isso afeta a composição corporal, vai gerar culpa, e ao mesmo tempo eu olho e penso, não, mas eu preciso emagrecer, eu preciso ter resultado. E aí eu faço uma nova restrição. E assim a gente vai de dieta em dieta, em dieta, em dieta, em dieta, durante a nossa vida quase inteira, tentando emagrecer.
e não tem resultado efetivo. Às vezes eu emagreço por um período, volto para minha vida normal, volto a engordar. Então isso tem que cuidar. Porque o que eu mudei aí? Apenas o meu consumo alimentar que reduziu. Eu não mudei o meu comportamento alimentar. Eu preciso mudar a forma com que eu me alimento. Como, o que, quanto e por quê, tá? Então vamos falar então umas dicas. Vou te dar algumas dicas para evitar os episódios de exagero alimentar, tá? Então, a primeira dica é: como que eu vou controlar? Aprender a ouvir o seu corpo. Eu preciso diferenciar os sinais de fome. Então, são 4 tipos de fome que a gente sente. Fome fisiológica, que é a fome natural, que é aquela que o nosso corpo necessita de nutrientes e energia, tá? A fome social, ou seja, chegou 3 da tarde, a hora do café na empresa. Vai ter bolo, vai ter refrigerante, vai ter cachorro-quente, é um aniversário, né, do mês, enfim. Às vezes eu nem tô com fome, mas a gente foi colocado que naquele horário eu tinha que estar lá exposto àquela quantidade de comida, então eu me alimento numa fome social. Ou seja, naquele momento eu tive um evento social que envolvia comida e por isso eu comi. Uma fome específica, ou seja, meu Deus, passei ali na frente da padaria e senti um cheiro da coxinha que eu comia. Que vontade de comer essa coxinha. Isso é uma fome específica, uma vontade de comer. Ou você tá aqui trabalhando, né, e sente o cheiro de um churrasco, sente o cheiro do almoço. Já liga ali os sinais de vontade de comer, né, do nosso cérebro. E tem a fome emocional, que é aquela fome que tá ligada às nossas emoções, como o nome já diz, né, é o nosso humor. Então, às vezes eu tive um trabalho super pesado naquele dia, eu só quero chegar em casa, me jogar no sofá e pedir um delivery. Eu não quero ir para a cozinha. Eu não quero me preocupar com a qualidade do meu alimento. Eu só quero comer. Ou, nossa, a gente teve um evento, eu arrasei, eu fui super bem, eu entreguei o meu TCC, eu entreguei um projeto que há muito tempo eu estava fazendo. Ai, eu preciso comemorar. E aí eu vou comer para comemorar. E isso é uma fome emocional. Outra questão bem importante é ter a atenção plena no momento das refeições. Tá? Depois eu vou, né, trazer uma técnica do Mindful, que é justamente para treinar o nosso corpo ao momento da refeição. Eu tenho que comer na mesa, de preferência, né, a mesa, com talheres, numa visão bonita, fazer um prato bonito, não mexer no celular durante a refeição, não ficar olhando para a televisão. Alguns lugares ligam a TV, ou eu vou comer na sala, no sofá para assistir TV. Isso era muito comum antigamente, né, quando quase não se usava o celular, as pessoas iam muito para a televisão, mas hoje em dia a gente vê o prato aqui e o celularzinho do lado, comendo e usando o celular. Então você não tá percebendo o teu corpo, você não tá dando chance do teu corpo sinalizar a saciedade. Então às vezes você terminou de comer e você nem percebeu o que você comeu. Ou você tá dirigindo de volta para casa com fome e você abre um snack, né? Aí você come às vezes um pacote inteiro de castanhas e diz é fit. E come o pacote inteiro, que é super calórico, mesmo sendo um alimento natural, porque não prestou atenção naquele momento. Então, uma forma de controlar o exagero alimentar é atenção plena no momento da refeição. Outra dica é saber escolher os alimentos. Isso uma nutricionista vai poder te orientar, né? Às vezes a gente acha, tem muitos mitos sobre a nutrição envolvida, então a gente acha que aquela escolha vai trazer um resultado naquele momento, o que é a melhor escolha naquele momento, e muitas vezes não. Às vezes você vai restringir muito, comer pouquinho, sendo que poderia estar comendo uma refeição muito mais variada e ia trazer muito mais benefício do que comer um pouquinho de algo que muitas vezes nem é tão benéfico assim, é pobre em proteínas, em fibras e tudo mais, tá? Então é importantíssimo o acompanhamento. Quando a gente aprende a comer, a escolher os alimentos, a gente tem mais leveza nos momentos de refeição. A gente não fica tão dependente de seguir uma dieta, de seguir um papel escrito, né, na internet ou pela nutricionista. A gente vai tendo a nossa autonomia alimentar sem restrição e com equilíbrio. Outra forma de controlar os exageros alimentares é focar na saciedade. Então, se eu não fiz os passos anteriores a isso, eu não vou conseguir focar na saciedade.
tá? Eu tenho que aprender a parar de comer no momento que eu sentir saciedade. Não é porque eu estou numa festa ou porque eu estou em um evento que tenha muita comida que eu tenha que comer até o meu corpo reclamar, até sentir dor. Então, quanto mais devagar eu me alimento, mais prestando atenção, a tendência é que aí sim eu consiga identificar a minha saciedade, tá? Então, evita durante o dia ficar beliscando, porque a parte do beliscar, ela não mata a sua fome, nem a fisiológica, vai te dando mais ansiedade. Então, esse hábito de ficar beliscando, não deixa a gente identificar o que é saciedade, porque vai desregulando os nossos hormônios. Eu tô sempre ali liberando glicose, meu corpo tá tendo que liberar insulina para trabalhar essa glicose, porque cada vez que eu me alimento eu libero glicose. Então, o nosso metabolismo vai ficando desregulado. Então, sente-se à mesa e já escolha o que você vai comer, de preferência, uma vez só. Tenta não repetir. Olha bem para o seu prato, visualiza o que você está consumindo e perceba, isso é o suficiente para mim. Além disso, aí já é um exagero, não tem necessidade, tá? Organizar e planejar as refeições é extremamente importante. Por isso que a nossa aula 2, ela vai dar algumas dicas de receitas práticas, porque uma outra grande reclamação dos consultórios é eu não consigo me organizar, eu não tenho tempo, eu não consigo comer saudável, não consigo cozinhar à noite, fico cansada, é muito caro ser saudável. Então, a gente tem que aprender a organizar e planejar nossas refeições. Então, quando eu evito longos períodos em jejum, então, às vezes, a pessoa, ela me fala, Gabi, mas eu almoço e janto e não consigo emagrecer. Tá comendo pouco. Por incrível que pareça, para emagrecer você precisa comer mais vezes, você precisa fracionar melhor. Não quer dizer que você tem que aumentar as calorias, né, diárias, mas você tem que fracionar essas calorias. Então, se você não se planejou em levar uma fruta, um iogurte, né, um snack, alguma coisa para comer no meio da manhã, no meio da tarde, você não vai já fazer os lanches, então talvez você chegue à noite em casa com muita fome. E aí você vai ter um exagero alimentar. Você vai querer abrir a geladeira e comer o que tem, sem prestar atenção, tá? Então, planeje as suas refeições. E pra gente, né, eu me incluo nessa também, porque todo ser humano, a gente não consegue separar o emocional do racional. Muitas vezes eles andam bem pertinho e isso vai influenciar na nossa alimentação. Então, você tem que encontrar outras formas de lidar com a sua emoção que não sejam a comida. Porque se eu levo em conta que no momento de tristeza, no momento de felicidade, comer vai trazer um benefício, eu vou estar descontando muitas vezes alguma coisa mal resolvida do meu dia na alimentação. Então, esse não é o objetivo da alimentação. Sim, a gente tem que comer com prazer. A alimentação tem que ser algo prazeroso. Né? A escolha alimentar tem que ser algo que eu me orgulho, não uma escolha, eu tô de dieta, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Então, comer saudável ele tem que fazer parte da tua escolha, isso tem que se tornar algo natural. Agora, em relação ao estresse, à ansiedade do dia a dia, vamos tentar levar isso para um lado. Se eu sinto que está atrapalhando em muito a minha rotina, eu vou procurar um profissional, eu vou procurar um psicólogo, uma terapia, né? Se eu percebo que é algo que eu consigo verificar no meu dia a dia, as situações que levam a ter um exagero alimentar, maravilha. Talvez você não vá direto ao primeiro passo, abrir a geladeira. Você vai ouvir uma música, você vai ler um livro, você vai ligar para uma amiga, você vai ver vídeo engraçado no celular, você vai dar uma caminhada, você vai dançar. Né? Eu sei que parece até meio banal falar isso, mas faz parte, a gente deixou de procurar outras formas de sentir prazer. Né? E foi muito para a parte do vício, o vício alimentar, o vício em jogos, né? O vício no celular, muitas vezes. Então a gente precisa colocar, se puder associar essa válvula de escape numa atividade física, melhor ainda. Nem que seja ligar uma música, aquelas músicas antigas que a gente lembra de situações legais. Tudo isso vai dar uma diminuída na ansiedade e no estresse e não necessariamente eu vou direto comer. Eu primeiro dou uma relaxada, depois eu vou lá e faço a minha alimentação. Esse é o melhor passo, tá? Então, deu para entender? Vamos fazer um resuminho, então, de como evitar os episódios. Prestar atenção nos sinais de fome e saciedade. Então, tem que reconhecer qual é a fome que eu tô sentindo naquele momento.
Atenção plena no momento da refeição, então não mexer no celular, não olhar TV, não comer dirigindo, não comer na frente da televisão, porque eu tenho que estar à mesa. Escolher melhor os alimentos, então não fazer grandes restrições, mas saber comer. Respeitar a sua saciedade, não comer além daquilo que você está precisando. Então é uma atividade que muitas vezes no início é um desafio, porque a gente não tem sinal de fome e saciedade muitas vezes estabelecido de início. Então a gente vai ter que praticar todas essas dicas para conseguir chegar nesse nível de saber o que é a minha saciedade. Evitar ficar beliscando durante o dia, fazer as refeições certinho. Então para isso eu preciso me organizar e planejar minhas refeições. E não utilizar a comida como a única forma de lidar com estresse e ansiedade, tá? Tem aí outras táticas para a gente relaxar. Então, gente, para finalizar, eu queria trazer uma técnica, você pode já ter ouvido falar, e de início você pode ter dificuldade em praticar, mas eu peço um voto de confiança, faça essa técnica, nem que seja 5 minutinhos por dia, para você que sente muita ansiedade e muito estresse e percebe que isso está te causando exageros alimentares, é bem importante fazer, que é o Mindful Eating. O que é o Mindful Eating? É prestar atenção de uma maneira bem particular, de propósito, no momento presente sem julgamento. Parece difícil, mas não é. Então, essa é uma forma de você se acalmar, ter maior controle das emoções e manter uma atenção plena. Então, você vai começar a perceber melhor o alimento sensorialmente falando e a cada mordida você vai liberando outras sensações, você vai percebendo o seu corpo, você vai tendo sentimentos e percebendo quais sentimentos ocorrem no momento da refeição. Tá? E você vai dar a devida importância para esse momento. Quais são os benefícios dessa técnica, né, do Mindful? Redução do estresse, eu vou melhorar minha mastigação e com isso a digestão vai ser melhorada. Eu vou melhorar minha relação com os alimentos e vai auxiliar na perda de peso. Então, as 3 dicas práticas para você iniciar. As pessoas têm muita dificuldade de meditar porque acham que meditar eu tenho que apagar pensamentos. É impossível. A gente vai estar sempre pensando. Então essa técnica ela ajuda porque você vai estar com o alimento na boca. Então você pensa bastante ali no momento da refeição. Você não precisa ficar tendo que se policiar, né, para voltar para o momento, porque isso acaba às vezes para uma pessoa que não pratica trazendo mais ansiedade ainda. Então 3 dicas práticas. Você vai arrumar a mesa para alguém especial. Esse alguém especial é você. Você vai fazer a mesa mais linda na hora da refeição. Não precisa ser todas as refeições, né? Mas para fazer a técnica, faça isso quando você for fazer sozinho. Aprecie o momento que você vai comer. É algo que a gente está trazendo nutrientes para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência. Use talheres, pratos bonitos, né? Hoje em dia tá na moda aquela mesa bem montada, o guardanapo. Se você não tem, coloca uma florzinha, coloca um carinho, faça um bilhetinho, né? Tem como fazer de um jeito que fique agradável. Escolha um local calmo, né? Então desligue. Se quiser colocar uma musiquinha, tudo bem, mas desligue televisão. Tenta fechar a janela se na tua rua é muito barulhento e sinta tranquilidade nesse momento. Dica 2, para você que acha, né, ou que tem essa sensação de que está comendo além do necessário, então comece dividindo essa porção pela metade. Coloca no prato, se alimenta e depois olha para esse prato e pensa, eu realmente preciso comer mais que isso? Eu já estou saciado? Então, se você tem necessidade, você pode se servir um pouco mais, tá? Se não, para por ali mesmo. Não precisa reduzir muito, reduz pela metade se você acha que está comendo em excesso. Você pode fazer o seguinte, põe 2 pratos, um com a metade e outra metade deixa separado. Então, se você, depois de consumir, perceber que precisa de mais, aí você come. Se não, para por ali mesmo, tá? Dica número 3, saboreie a sua comida. Então, o mais legal dessa técnica é que você cozinhe, né, a tua refeição. Que você trabalhe ali com os aromas, com os sabores, com os temperos, de uma forma que te agrade, né? Que não seja algo que você faça, ai meu Deus, que saco, eu estou de dieta, mas que seja um momento prazeroso. Você vai mastigar bem, vai prestar atenção no alimento. Entre cada garfada, você solta o garfo, né? Respira, come. Então, tenta fazer isso no dia que você não tem horário rápido, que você não tá na correria,
né? Às vezes no intervalo do almoço você teve que se prolongar um pouquinho numa reunião, não sobrou muito tempo, teve que comer rápido, então não é esse o melhor momento, tá? Encosta na cadeira, dá uma pausa, respira e aí volta a comer. No momento da pausa, né, além de você perceber cada mastigada, como que esse alimento ele mexe na tua boca, os sabores que ele transfere para a língua, percebe a textura. A gente muitas vezes engole muito rápido e nem para perceber a textura do alimento. A combinação de sabores que tem nesse teu prato, tá? Leve sentidos às suas emoções nesse momento, né? As emoções não são só triste, feliz, raiva, alegre. A emoção também é esse sentimento do sabor, do aroma, do que você tá vivenciando nesse momento, tá? Vamos praticar então? Vamos fazer aí, eu vou pedir para você então se preparar, pegar um pedacinho de chocolate, pode ser um snack, uma castanha, algo pequenininho pra gente colocar em prática o Mindful Eating. Então, senta no lugar, agora se tá na tua cadeira, ou se tá no sofá, ou se tá na cama, fique numa posição, né, sentada, então tronco retinho, calma, se tem barulho desliga, fica só aqui com o som da minha voz. Eu vou deixar passando uma imagem e aí a gente vai começar a técnica, tá bom? Então, primeiro passo, feche os teus olhos, segura esse pedaço do teu alimento que você escolheu entre o dedo indicador e o polegar e respira. Só segura, não coloca ele na boca ainda, tá? Vai respirando. Só segura ele, dedo indicador e polegar. Agora você vai abrir teus olhos e você vai observar. Então a tua atenção vai ser totalmente em olhar para esse alimento. Deixa teus olhos explorar bem ele, a forma, que cor ele tem, como que é a superfície. Finge que é a primeira vez que você está vendo esse alimento. E vai olhando, transfere toda a atenção para a tua visão. Você vai estar segurando esse alimento, você vai estar olhando ele, só que agora você pode colocar ele entre os teus dedos, você pode mexer nele, pode tocar. Então você vai sentindo a textura, olhando e sentindo a textura. Você vai colocando um pouquinho de pressão, você vai saber, esse alimento é macio, ele é duro, ele é áspero, ele é liso. Se você quiser agora fechar os olhos, se não pode manter, né, tanto o sentido da visão quanto do tato. Isso vai fazer com que você perceba melhor a textura do alimento, mas agora pelo tato. Então você já olhou esse alimento, você já tocou, você já conhece como ele é e que textura ele tem. Então agora você vai sentir o cheiro dele. Então você vai segurar esse pedaço de alimento e vai levar até o nariz e inspirar naturalmente. Qualquer pensamento que vier nessa hora, é importante você prestar atenção. Pode ser que ele te traga alguma lembrança, algum sentimento. Tenta lembrar a primeira vez que você comeu ele, quem te apresentou, só pelo cheiro. E traga à sua consciência também qualquer efeito à sua boca ou estômago, porque o cheiro ele pode já causar a sensação de vontade de comer esse alimento. Então pode ser que você salive mais, que teu estômago dê algum sinal. Agora que você já olhou, já tocou e já sentiu o cheiro, você vai colocar lentamente esse pedaço de alimento na sua boca, sem mastigar ainda. Espera um pouquinho para mastigar. Fica pelo menos 10 segundos com ele ali na tua língua repousado. E agora você pode ir mexendo a língua, sentindo o efeito desse alimento ali. Faça uma pausa. Pode fechar os olhos para que a atenção esteja totalmente no teu paladar. Não engole ainda, não mastiga ainda. Tá sentindo? Já tá vendo gosto? Já tá com vontade de mastigar, de engolir? Segura.
Quando você estiver pronto, você vai mastigar o alimento com muita calma. 1 ou 2 mordidas e observa. Traz a tua atenção para o sabor e a textura. Agora é o momento de sentir o sabor. A textura que antes estava na tua mão, agora sinta ela na tua língua. E vai mastigando, sem engolir. Vai deixando ele se desfazer na sua boca. Quando você estiver pronto e o alimento já estiver quase dissolvido, você pode engolir. E aí você vai trazer consciência para a sensação e ver o que você consegue identificar primeiro antes de engolir. Deu vontade de engolir, então engole e vivencie esse momento. Agora você vai observar se você consegue sentir o que resta desse alimento descendo para o seu estômago. Tente imaginar esse caminho do alimento passando na tua garganta, descendo e chegando lá no estômago. Observe como o seu corpo está se sentindo depois de terminar esse exercício. E aí, pessoal, como que foi? Conseguiram fazer? É bem natural que você sinta um pouquinho de ansiedade ali, de querer apressar o processo, de querer mastigar logo, de querer engolir logo. É desafiador, é difícil, mas praticando isso, você vai ver que essa sensação que a gente deve ter de perceber o alimento é justamente o que a gente não faz no nosso dia a dia. A gente come com muita rapidez, a gente esquece de respeitar todos esses sentidos do toque. Quando você não pode pegar, a comida já está no prato, usa muito a tua visão, olhe muito aquele alimento. Depois, quando você vai colocar na boca, não esquece de sentir bem a textura antes de começar a mastigar. Transforme essa técnica em algo útil no seu dia a dia. Não é sempre que você vai sentar, parar, fechar os olhos, colocar um pedacinho e ficar ali fazendo mindful. Mas nas suas refeições diárias, você consegue trazer um pouco mais de calma e de consciência, para aí sim identificar. Quando você come dessa forma, você consegue alcançar a tua saciedade. Então, as chances de ocorrerem exageros alimentares vai diminuir, tá bom? Espero ter te auxiliado de alguma forma nessa aula para melhorar o teu consumo alimentar, trazer mais consciência para as tuas emoções. E agora eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula, aula 2, que vou trazer algumas receitinhas para ter uma alimentação correta, receitinhas bem práticas para te ajudar nessa organização e não ter mais esses exageros alimentares que vão trazer o ganho de peso. Foi um prazer estar aqui, um beijo e até mais! Obrigada, Gabi! Olha, agora vocês estão conseguindo entender como eu falei que aqui o conteúdo era com embasamento científico e profissionais que entendem o que estão falando, né? Eu já estou ansiosa para a aula de amanhã. E vocês? Vale lembrar, essas aulas não vão ficar disponíveis depois que acabar a semana. Então já agenda aí no celular o despertador e não perde, viu? Amanhã a gente vai colocar a mão na massa e aprender receitas deliciosas para secar aquela gordurinha de uma vez por todas. Já na terceira aula, vocês vão aprender como secar medidas na prática, onde nossa biomédica vai revelar o passo a passo de uma drenagem que é possível fazer sozinha em casa. E deixando o melhor para o final, preciso reforçar que no quarto dia eu vou revelar um preço inédito do nosso tratamento para você continuar essa jornada que está começando hoje. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, ficar atento no nosso grupo e compartilhar essa aula com quem você acredita estar tão disposta quanto você. Te vejo amanhã!